talvez a falta de dinheiro na sua vida, talvez um distúrbio alimentar, uma dificuldade para emagrecer, talvez você até tenha um bom salário, mas o dinheiro não para na sua mão, talvez você esteja endividada, talvez você tenha compulsão não só por comida, mas também pode ter compulsão por compras. Tudo isso tem uma raiz. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer para você os sintomas da mulher que tem falta de mãe e ou falta de pai. Quando eu digo falta de mãe e ou falta de pai, eu não estou dizendo só daquela mulher que teve um pai ausente, ou que os pais eram separados, ou que os pais faleceram logo quando criança, ou se você é adotada, ou então tinha os pais, tem pais ou tinha pais que trabalharam muito e tinham pouco tempo dentro de casa, ou aquela mãe que mesmo estando de corpo presente dentro de casa, ainda assim era uma mãe que estava sempre na função da casa, na função da limpeza dos filhos e cuidar e cuidar e cuidar, e de certa forma acabou ficando emocionalmente ausente. Não estou dizendo que eles são culpados, não, de forma alguma. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer pelos próprios filhos. Eu tenho total consciência disso. Isso aqui não é um local onde você precisa perdoar seus pais, precisa isso, precisa aquilo, não tem nada. Só ouça os sintomas para ver se você se identifica, porque talvez é, a falta de dinheiro na sua vida, talvez um distúrbio alimentar, uma dificuldade para emagrecer, talvez você até tenha um bom salário, mas o dinheiro não para na sua mão, talvez você esteja endividada, talvez você tenha compulsão não só por comida, mas também pode ter compulsão por compras. Tudo isso tem uma raiz. Se você tiver com a autoestima muito baixa, for uma pessoa muito rígida, muito controladora, muito exigente, tudo isso, a raiz está 100% na falta da mãe ou na falta do pai. Quando a gente fala de falta de mãe, esse vídeo aqui é para falar justamente sobre a falta de mãe. Eu vou deixar um próximo vídeo aqui. No final desse vídeo, você vai ter um lugarzinho onde você vai poder clicar em cima do vídeo de falta de pai também, para poder ver se você tem essas faltas, se você tem esses sintomas, para que consiga corrigir essa falta, tá? Vamos lá então. Primeiro sintoma que eu quero falar aqui é o sintoma do distúrbio alimentar, que nesses 12 anos atendendo, conhecendo mulheres e pessoas, passando pela minha vida, eu pude perceber esse padrão do distúrbio alimentar, porque a pessoa, ela come, ela quer se preencher. Isso é um comando natural do cérebro, porque existe uma falta, existe um vazio e ela não consegue preencher esse vazio de outras formas. Então, normalmente mulheres com compulsão por comida, por compulsão por compra, elas chegam até mim quando estão já no limite. Porque não conseguem emagrecer de jeito nenhum, ou porque já estão muito endividadas. Então, isso é na tentativa de preencher um vazio inconscientemente. É um movimento inconsciente. Ou então, de esconder, de ficar grande, de ficar forte para se proteger, para parecer grande, parecer forte, para esconder a menininha ferida que está lá no profundo mais íntimo da alma. Fora isso, autoestima extremamente baixa, precisa o tempo todo perguntar para as pessoas: olha, eu vou fazer isso, 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 o que que você acha? Para ter aprovação, para receber apoio, porque é extremamente insegura. Tem medo de tudo, tem medo de ser julgada, tem medo de ser apontada. Ai, mas o que que vão pensar de mim? Ah, mas o que que vai acontecer? Se acontecer, o que que vai ser da minha vida? O tempo todo muito preocupada com o julgamento, com a opinião alheia. E isso bloqueia a vida. Isso para a vida, isso te torna indisponível para a vida. E aí eu entro na parte do dinheiro, porque a mulher que tem falta de pai, ela tem dificuldade de
de fazer com que o dinheiro chegue até ela com facilidade. Mas a mulher que tem falta de mãe, talvez o que ela passe não é a dificuldade de ter dinheiro. São mulheres que às vezes podem até conseguir ter mais dinheiro, ter um bom salário, arrumar um bom emprego, mas o dinheiro não para na mão, quanto mais tem, mais gasta. Então se endivida, os cartões às vezes se enrola com os cartões. Não é sobre não ganhar dinheiro, é sobre não saber administrar o dinheiro. É sobre não saber nutrir esse dinheiro. Porque o que a mãe faz, o conhecimento que a mãe passa para a filha é do acolhimento, da nutrição, da administração, da organização. Então, isso fica falho, né? Quando existe essa falta. Fora isso, é uma mulher também que tem dificuldade em delegar, porque ela não consegue acreditar que o outro vai fazer tão bem quanto ela. Então, se ela quer que fique bom, ela precisa fazer. E aí ela vai acumulando muitas tarefas. Ou então ela pode pensar assim também, ah, mas não adianta pedir, deixa eu fazer, eu mesma faço, porque nada menos dor de cabeça, resolvo, pronto, acabou. E ela vai ficando extremamente esgotada, cansada. E ela vai, faz, ela faz, ela faz, ela faz, ela faz, e ela não consegue descansar. Porque ela não consegue descansar, porque existe um inconsciente coletivo de que a partir do momento que a mulher saiu de casa para trabalhar, sendo que não era esse o papel dela diante da sociedade, esse era o papel do homem, se ela está saindo de casa para trabalhar, ela tem que dar conta de tudo. Então, ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta da alimentação da casa, ela tem que dar conta e dar conta e dar conta e dar conta. Então, ela não descansa. É uma mulher extremamente esgotada, mas é uma mulher extremamente esgotada que também ajuda todo mundo que pede ajuda. Ela não sabe falar não. Porque se ela falar não, as pessoas vão se afastar dela. As pessoas vão virar as costas para ela. As pessoas vão abandoná-la. E ela não suporta ser abandonada de novo, porque ela já se sente abandonada pela mãe, ou talvez pelo pai. Ela não pode ser rejeitada de novo, porque talvez ela já tenha sido rejeitada pela mãe ou pelo pai. Então, ela faz tudo para agradar todo mundo. Ela ajuda todo mundo, mas ninguém consegue perceber que ela também precisa de ajuda. Então, é uma mulher que todo mundo procura, mas só para pedir ajuda. Dificilmente alguém procura para oferecer ajuda. Nisso também, ela se envolve com homens que são totalmente dependentes. Então, são homens que ela acaba sendo mãe desses homens. Ela cuida desse homem, e aí normalmente são homens que não são provedores, que tomam conta de tudo. Normalmente ela é o homem e a mulher da casa. E isso ela faz porque das duas, uma. Ou ela tem um problema com a mãe e ela quer ser melhor do que a mãe. Então eu preciso ser melhor do que minha mãe. Foi para mim. Ou ela precisa ser para todo mundo a mãe que ela não teve. Então por isso que ela pega tudo para ela. Algumas das mulheres que têm falta de mãe costumam ter julgamentos, pré-julgamentos em relação a outras mulheres. Então, você já deve conhecer alguém, talvez, que fale muito assim: ah, mas fulana conseguiu um emprego porque ela tá saindo com o chefe. Ou fulana conseguiu um emprego porque também olha o tipo de roupa que usa. Ó, fulano tá fazendo muito dinheiro, o que será que ela tá fazendo de errado? Então, sempre tem um julgamento de uma mulher para outra. Por quê? Porque ela se sente tão prejudicada pela mãe que ela começa a expelir da vida dela toda energia que seja igual à da mãe, que no caso é a feminina. Então ela começa a meio que ter um atrito com todas as energias femininas que possam lembrar a ela a posição da mãe na vida dela. Então, enquanto essa mulher ela não consegue tomar a parte dela da mãe, ela vai buscar nos relacionamentos, tanto amorosos quanto de amizades, colegas do trabalho, acolhimento. Ela vai buscar o amor que ela não recebeu. Então, fica nessa desigualdade de relacionamentos.
essa mulher também, enquanto ela não olha para essa falta de mãe, ela vai ter a autoestima muito, muito baixa. O amor próprio, então ela não sabe nem como começa a se amar. E a forma como ela se olha, a forma como ela olha para a mãe dela, vai ser a mesma forma como ela olha para o dinheiro. Então, se ela se sente pequena, se ela se sente insuficiente, se essa mulher ela se sente não merecedora, é assim que o dinheiro vai olhar para ela também. Essa forma de não se amar, de não conseguir construir a sua própria autoestima, faz com que seja refletido na sua situação financeira, porque a mulher ela não consegue se tornar disponível para receber dinheiro e nem para manter o dinheiro perto dela. E quando eu falo de não consegue receber, nem é só dinheiro, não. Ela não consegue receber elogios, ela fica tímida, ela fica com vergonha. Quando ela ganha presente, ela se sente em dívida com a pessoa. Então ela acha que ela precisa. Ai, tô em dívida, eu preciso dar alguma coisa para ela para agradecer o que ela fez por mim. Então ela é uma pessoa que está sempre se sentindo em dívida. Ela não consegue receber oportunidades, bênçãos sem dar algo em troca. Fora isso, ainda tem mais coisa. Ela também vai se sentir culpada quando ela consegue colocar para fora aquele sentimento ruim. Então, se ela está se sentindo mal e ela expressa isso, depois ela vai se sentir culpada, como se ela não pudesse expressar o que ela está se sentindo de ruim, como se ela tivesse que ficar calada. O tempo todo, ela tem que aguentar tudo. Quando essa mulher tem essa falta de mãe, enquanto ela não olha para essa falta de mãe, ela vai ficar sempre vibrando mais no yang. Então ela vai querer sempre fazer mais e mais e mais e mais e mais. E tudo que é feminino, amor próprio, acolhimento, descansar, é, autoestima, tudo isso vai sempre ficar em segundo plano. E os sentimentos as emoções que ficam mais borbulhando ali nessa mulher é raiva, extremamente intolerante, impaciente, não tem paciência com nada. E se a gente for olhar para a raiz disso tudo, a raiz sempre vai voltar para o mesmo lugar. A coisa sempre é a mesma. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou merecedora, eu tô invisível, ninguém me vê, ninguém me ajuda, eu tô sozinha. Então, sempre é essa raiz. Por quê? Porque faltou acolhimento lá na infância. E essa falta acompanha, né? Então, nesses anos todos atendendo, eu descobri esse padrão e eu criei um programa que dá total autonomia para que a mulher consiga trabalhar esse bloqueio nela, para que ela consiga preencher esse vazio dela com autonomia, com tranquilidade no tempo dela. Eu criei o O4R, que é um oásis de resgate, de restauração, de renovação. É uma reconexão com quem você é, com a sua autoestima, com o seu amor próprio, com a sua força. É um é um trabalho bem completo para poder tomar pai e mãe na sua vida, para tornar você disponível para a vida, para que você aprenda a impor limites, para que você não permita mais que as pessoas te usem, para que você aprenda a falar não, para que você consiga fazer com que o seu dinheiro sobre, fazer com que o dinheiro cresça na sua mão, para fazer com que você tenha liberdade, não só emocional, como financeira. Eu tenho vários depoimentos. Você pode olhar no site, eu vou deixar o link aqui embaixo para poder acessar o site, onde tem os depoimentos. Talvez você já tenha vindo do site, então você já deve ter visto os depoimentos. E são lindos. A gente tem uma egrégora maravilhosa, são mulheres incríveis que participam dele. E eu espero poder te receber lá também, porque eu quero fazer parte da sua transformação de vida. Eu quero receber o seu depoimento, contando também para mim que você se tornou disponível para a vida, que as pessoas te veem, que você não precisa mais chamar a atenção de ninguém para ser vista, que você não precisa se calar, se humilhar ou deixar de dizer aquilo que está te fazendo mal, ou que você consiga pelo menos dizer não. Eu quero ouvir o seu depoimento. Eu te espero do lado de cá.